Veja no ICL Notícias, segunda edição. O brasileiro que mais recebeu votos para essa casa na história se exila. Bolsonaro perde mais uma. Seja firme e persistente, encare a vida de frente. STF mantém Xandão, Flávio Dino e Cristiano Zanin no julgamento da denúncia de golpe. Fujão e traidor da pátria. Eu abdico temporariamente dele. Nos Estados Unidos, Eduardo Bolsonaro articula ataques contra Lula e STF. O ódio do andar de cima. O que nós estamos fazendo é apenas uma reparação. Um dia após propor taxação dos super ricos, Lula diz que os granfinos do país não gostam dele. É por isso que muitas vezes a gente percebe que pessoas mais granfinas não gostam da gente. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Hoje é dia 19 de março de 2025 e começa agora o ICL Notícias, segunda edição. Hoje a gente conversa sobre os principais temas do Brasil e do mundo com Heloísa Vilela, Leandro Demore e também com a Cris Serra. Lembrando que toda a nossa programação, que começa no Desperta e vem até o N2, é transmitida pela Pop TV do Rio Grande do Sul e também pelo canal A Voz Trabalhadora no YouTube. Olá, Chico Sá, é sempre um prazer estar ao seu lado. Boa tarde, Robes, neste dia de São José, talvez o dia mais importante para o Nordeste brasileiro, feriado no Ceará. Boa tarde, comunidade, boa tarde, Elô, já vejo o Elô ali, ó. É isso aí, Heloísa Vilela, boa tarde para você, minha querida. Boa tarde, Robertinha, boa tarde, Chico. Pois é, que dia mais um, né? Porque esse congresso aqui, acho que até o final de 2026 vai dar trabalho, viu? Não tem descanso, Heloísa Vilela. E olha, uma notícia ruim para o bolsonarismo. Hoje o STF formou maioria para manter os ministros Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin e Flávio Dino no julgamento da denúncia contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e mais 33 acusados por tentativa de golpe de Estado. Xandão, Dino e Zanin integram a primeira turma que vai analisar se aceita ou não a denúncia a partir da próxima terça-feira, dia 25 de março. Estamos aí todos ansiosos por esse dia. O impedimento dos ministros foi solicitado pelas defesas de Bolsonaro e dos generais Braga Neto e Mário Fernandes. Ou seja, o julgamento da denúncia vai mesmo ser feito pela primeira turma do STF, Heloísa Vilela. Martelo batido. Pois é, martelo batidíssimo. E eu acho, Roberta, que mais do que garantir esses nomes específicos na primeira turma para fazer o julgamento, o importante dessa decisão foi que você já teve a maioria, então você não teve tempo de algum dos juízes pedir vistas. Porque poderia acontecer, se batesse na mão de um Cássio Nunes Marques, talvez, ele pedisse vistas. Isso poderia adiar o processo, ou seja, você teria que adiar esse julgamento que já está marcado para a semana que vem, de recebimento da denúncia, para ver se Bolsonaro e os outros golpistas se tornam réus ou não. E isso é tudo que o bolsonarismo quer, ganhar mais tempo, né? Então agora, me parece que essa hipótese afastada, fica garantido o começo desse julgamento com o recebimento da denúncia na semana que vem. Esse risco passou, vamos em frente para ver qual vai ser a próxima tentativa de obstáculo, né, Chico? Não, os caras querem escolher agora os juízes. Não, só pode me julgar esse, aquele outro. Ministro que tenha sido nomeado pelo Lula não pode, pela Dilma não pode, Flávio Dino não pode. Eu quero só o Cássio Nunes Marques. Eu quero. Eu escolho. Eu escolho, só os meus. Não tem. O PCC não pode escolher o juiz que vai julgá-lo em nenhuma instância. A organização criminosa não escolhe o seu juiz. A composição é a que está lá.
e vamos para o jogo. Tente se defender, tente fazer uma defesa técnica eficiente e não faça todas as apostas em aliança com Trump ou em discurso de Copacabana. Tem que fazer uma defesa técnica jurídica bem feita e tentar pelo menos diminuir os anos de cana. Porque é interessante, às vezes você não consegue se livrar de toda a cadeia, mas a ideia de uma boa advocacia, a ideia de um bom advogado é aliviar, né? Aliviar, reduzir o efeito da pena. A pena, nesse caso, que é tentativa de golpe de Estado, é difícil se livrar. Gente, mas vamos diminuir os anos de cadeia. Isso é que se faz numa defesa técnica e jurídica. Agora, esse pessoal fazendo discurso contra o STF, né, dizendo que o STF é o problema, que o STF é censura, que o STF não corta todas as liberdades, eu acho que não é um bom caminho para essa defesa de forma alguma. Acho que eles estão, assim, muito equivocados na estratégia que eles estão usando, sabe? Agora, o fato é que eles estão tentando ganhar tempo, né? Porque, por exemplo, se tivesse pedido de vista, eles ganhariam pelo menos aí 6 meses. Isso. E aí, olhando lá para frente, a gente pensa na contaminação do pleito de 2026 também, né, Elô? Sim. Quanto antes, melhor. Sim. Que é tudo que o STF quer evitar. Por isso que o STF quer fazer esse julgamento esse ano, garantir que termine esse ano, para não poder ser acusado de estar contaminando o processo eleitoral no ano que vem. Eu acho que eles têm toda a razão. Tem que julgar o quanto antes esses caras todos, né? Sim, agora uma péssima notícia para o Bolsonaro é que o mercado, a tal elite brasileira, já escolheu seu candidato. Então, se a elite dependesse do Bolsonaro, mesmo ele inelegível, mesmo ele debaixo desse julgamento do STF, ia haver alguma defesa. E a gente sabe que Fiesp, essas entidades de empresários, elas têm poder. Mas ele está totalmente abandonado por essas pessoas e por esse poder da grana, porque já escolheram o Tarcísio como candidato. Querem forçar o Tarcísio a antecipar a candidatura dele para 2026. E, com isso, o Bolsonaro perde uma defesa muito importante. Ele está abandonado. Tudo que essa elite quer, tchau, Bolsonaro. Pelo amor de Deus, não atrapalhe a candidatura do Tarcísio. O Tarcísio começa a subir nas pesquisas, é o preferido da turma da grana, da turma da Avenida Paulista, Faria Lima, ou do Leblon, ou da Barra da Tijuca. Adeus, Bolsonaro, com essa turma. Sim. O Bolsonaro atrapalha nesse momento, não é uma boa história. Então, ele ter sido abandonado por essa turma é um péssimo sinal. Não haverá mais uma grande torcida, né, por ele, Elô. Ah, com certeza. A gente já vê nas matérias que estão saindo em empresas como Globo, TV Globo, Estadão, Folha, a maneira como ele está sendo abandonado pela grande mídia também. Isso é muito significativo. Perfeito. Agora, eu acho... e a maneira como eles cobriram essa fuga do Eduardo Bolsonaro e tudo isso foi muito flagrante. Agora, resta para o Tarcísio um jogo delicadíssimo, porque ele, para ser candidato e ganhar, ele também não pode alienar os eleitores do Bolsonaro. Então ele não pode parecer um traidor do Bolsonaro até o último minuto. E a gente não sabe onde vai ser esse último minuto. Até onde o Bolsonaro vai esticar essa corda, né? Então o jogo aí da próxima eleição na direita é bastante complicado. E como o Bolsonaro não pode se eleger, também não sai de cima do muro, né, para não dizer outra coisa, tem uma outra expressão popular que é melhor, melhor do que essa, começam a surgir outros candidatos, né? O Caiado está se engraçando, anteontem ele estava lá no Congresso, as pessoas levando ele para passear aqui e ali, tratando como possível futuro candidato a presidente, né? Você tem os nomes que vão aí tentando ocupar o vazio que ficou, porque Bolsonaro não pode ser candidato, mas também não abandonou o pleito. E tem uma outra questão também, é que para o Tarcísio tomar essa decisão, ele precisa sair do governo de São Paulo. E também há um limite, há uma data limite ali que ele precisa obedecer. Então, assim, tem pressão por todos os lados. Por todo lado. Tem o Kassab que não quer, no momento, ele pode até mudar, mas no momento ele é a favor do Tarcísio ir para o bis, ir para a reeleição, porque aí o Tarcísio abandona mais na frente para ser candidato a presidente e ele vai de vice do Tarcísio e vira governador de São Paulo,
que na avaliação dele, ele não é um cara muito popular, é um cara muito poderoso, mas pouco popular de voto. Então, ele viraria o governador de São Paulo, perfeito plano, e ainda deixa o partido dele à vontade até para ir com o Lula agora, em 2026. Ele faz o negócio que ele quiser, com quem ele quiser. Então, pro Kassab, é interessante que o Tarcísio só vá para o jogo em 2030. Enquanto isso, o Tarcísio vai se equilibrando. Tem que obedecer, dizer que é bolsonarista até a morte. Isso ele não pode deixar de dizer. Como ele disse em Copacabana. Exatamente. Ele tem que dar força para o Eduardo Bolsonaro, como ele falou. Tomou a decisão certa, parabéns, estou com você. Tem que dizer tudo isso, mas... E tem que ser um pouquinho moderado também, né, Chico? Só que fica eu não difícil, sei se isso né? conta não, viu? Eu acho que quanto mais ele descer a lenha e matar pobre, mais ele ganha popularidade em São Paulo. Tem sido assim. Infelizmente. Infelizmente ele está fazendo, desde aquela matança, daquela super chacina, mega chacina na Baixada Santista, que ele sobe a popularidade. Então, acho que o Tarcísio vai fazer essa polícia aí, a polícia com o derrite, e descer a lenha na periferia. Mas descer de matar mesmo, como eles estão fazendo. Porque a cada matança, ele cresce não sei quantos pontos na população de São Paulo. Então, é impressionante como essa questão da segurança pública fala alto, assim, né? E é uma tecla em que eles insistem e tem tido sucesso. Sucesso absoluto. E quem é que vai liderar a Comissão de Segurança? Sim. Mais popularidade tem. E quem é que vai liderar a Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados? É o PL. Sim. É justamente o PL. Então, esse ano, eles abriram mão de várias coisas e pegaram aquelas que para eles são realmente essenciais no ano de pré-eleição. E a segurança pública é uma delas. Eu acho que o governo do presidente Lula vai ter que tomar muito cuidado com essa PEC que está sendo elaborada pelo ministro da Justiça, que ela é chamada do SUS da Segurança Pública, né? Que quer fazer uma coordenação nacional da segurança pública e tal. Porque essa PEC, ela corre o sério risco de, se chegar ao Congresso, ser totalmente transformada, virar um monstro, como aconteceu com o Código Florestal, vocês se lembram, né? Sim. O Código Florestal foi para o Congresso com uma série de boas ideias e foi transformado de uma maneira que tornou ainda pior o que já existia. Então, assim, o governo tem que tomar muito cuidado na condução, primeiro na apresentação e na condução dessa PEC da segurança pública no ano de pré-eleição. Porque também não pode ficar sem fazer nada, né? Alguma coisa tem que fazer. Por favor. Com certeza. É um tema urgente, né? Principalmente para os mais vulneráveis e quem mora na periferia, ou seja, para a maior parte da população. Exatamente. Era um tema que o Flávio Dino tratava com muita sabedoria. O Flávio Dino fazia as operações, conseguia divulgar bem a operação que, às vezes, sem matar uma pessoa, você tirava de uma grande quadrilha, de uma organização criminosa, não sei quantos milhões, na inteligência da Receita. Você esvaziava o poder da organização com o uso da Receita Federal, com bloqueio de dinheiro. O Flávio Dino estava fazendo esse serviço excelente à frente do Ministério. Uma linguagem muito popular, muito próxima. Com uma comunicação precisa, né? Muito boa. O Lewandowski trabalha, está lá, é um senhor de muito respeito, ex-ministro do Supremo, mas não tem sabido, como todo o Ministério da Justiça, comunicar nada. Não comunica que está reprimindo, nem comunica que está... Comunica que está estudando. Gente, estudo para a eleição de 2026, primeiro estudo é na USP, né? Precisamos de ação, né? Pouca teoria nesse caso. Vamos falar um pouquinho da decisão? Agora, é o que você falou, Roberto, você estava falando da pessoal da periferia que precisa da segurança pública. Hoje eu fui num café da manhã com a ministra dos Direitos Humanos, a Macaé Evaristo, ela estava falando de um programa do Ministério de Educação para Direitos Humanos, para justamente trabalhar com cursos de formação das forças de segurança, porque é preciso trocar a mentalidade, porque eles olham para essa população como um inimigo. E eles têm que defender, eles têm que proteger essa população, né? Então, todo um trabalho de mudança de curso, tá? É uma grande
batalha pela frente que a ministra tem, porque não vai ser fácil, mas eu acho que é essencial, é isso mesmo, ele tem que mudar a chavinha completamente. É isso, né, Elô? A população periférica é vista como criminosa, num primeiro momento, no segundo e no terceiro, até provar o contrário. Vamos falar um pouquinho sobre a decisão de Eduardo Bolsonaro, porque ele anunciou, né, que vai pedir afastamento do seu mandato de deputado federal e ficar nos Estados Unidos. Só que tem um detalhe, Elô, o Filho 03 ainda não protocolou esse pedido no Congresso, né? Não protocolou não. Hoje eu fui checar isso lá no Congresso. Ele, para pedir essa licença, ele teria que protocolar um pedido na terceira secretaria da Câmara dos Deputados, né, da mesa da Câmara. Ele não protocolou. Se ele quiser tirar mais de 120 dias, aí ele tem que fazer um pedido direto ao presidente da Câmara, Hugo Mota. E pelo que eu ouvi hoje lá no Congresso, o Hugo Mota dificilmente vai tomar essa decisão sozinho. Ele vai apresentar para a mesa da Câmara, para o colegiado ali da mesa da Câmara tomar uma decisão conjunta. Ele não vai chamar para si essa decisão. Então, não sei se é por isso que o Eduardo ainda não apresentou esse pedido, mas que não apareceu nada lá até as 4 e pouco da tarde, que foi a hora que eu chequei, não tinha nenhum pedido. E ele tem que fazer esse pedido, porque senão ele vai ter abandonado o mandato, né? E, Chico, deixa eu entender um pouquinho com você. Para um deputado pedir um afastamento, ele precisa ter um motivo específico? Ele pode pedir por tempo indeterminado? Acontecendo o afastamento, ele continua a receber o salário? Como é que funciona, hein? Ele pode alegar uma coisa muito vaga chamada motivos particulares e pegar 4 meses de licença não remunerada, mas, como a Elô falou, acabando os 120 dias, ele tem que reassumir, ou então abandonar o mandato. Ele falou, presta atenção, no comunicado do Eduardo Bolsonaro, abdico, é bem vago. Ele pode, inclusive, amanhã desistir disso e continuar recebendo. Eu acho que ele vai tentar dar o truque o mais... Não vai mandar nada para o Congresso até o Congresso pedir, até o missionário olímpio, que é quem vai entrar na vaga dele, dizer, pô, e aí, não vai sair? Não posso assumir? Enquanto isso, ele vai ganhando o dinheiro dele lá sendo deputado nos Estados Unidos, porque hoje entrou dinheiro para ele, porque ele não pediu ainda. Amanhã vai entrar, porque ele não vai pedir. Então, ele vai prorrogar isso o mais possível, vai ficar fazendo live contra o Brasil, como traidor da pátria lá de Washington, tentando, numa aliança com o trumpismo, derrubar o Alexandre de Moraes. Outro plano dele é emplacar no Brasil um embaixador norte-americano que seja contra o Lula. Então, ele vai continuar nesse trabalho e recebendo aqui. Essa família Bolsonaro está há 34 anos no Congresso, na Câmara dos Deputados. Pela primeira vez na vida, se ele sair, que eu tenho que esperar, vai ser a primeira vez na vida, em 34 anos, que não temos um Bolsonaro no Congresso. Não, na Câmara. Na Câmara, tem o Flávio lá, exatamente, Elô. Erro meu. Então, essa turma está há 34 anos. Pergunta que projeto esses caras fizeram para o Brasil, incluindo pai e filho. Que projeto para ajudar a população brasileira? Nenhum. Causaram, né? Nenhum. Zero. É zero. Pode ir lá que é zero. E a produção geral de projetos do Bolsonaro é 2, 3 por ano. Assim, homenagem ao soldado não sei quem. Colocar o nome do general não sei quem, não sei onde. Homenagear uma placa pro coronel Ustra, o maior torturador do Brasil. Essa gente essa gente nunca deu um dia de serviço pelo Brasil. Então, esse aí que fugiu, ele vai tentar dar o caô, aplicar o truque, ficar recebendo o máximo que ele puder e fazendo live dos Estados Unidos. Você vai ver, agora, Chico, daqui a uma semana a gente está falando que ele não mandou pedido de licença ainda. Eu não sei até qual é o prazo que ele tem para mandar, né? Agora, uma coisa eu te digo, ontem havia um clima de um pouco mais de euforia, de alívio,
de que ele está longe, que ele não vai pegar a Comissão de Relações Exteriores. Mas hoje eu senti de várias pessoas do campo progressista uma preocupação muito maior do que aquele primeiro momento de comemoração de ontem. E a preocupação é com que tipo de trabalho ele vai fazer, especialmente junto às big techs americanas, né, dos Estados Unidos. Porque esse é o pessoal com o qual ele muito possivelmente vai tentar se articular para bombardear o governo e a democracia brasileiras. Isso aí é muito sério, muito complicado, é uma briga que envolve gente milionária, né? O dinheiro que essas big techs têm é para lá de absurdo, então essa é uma briga muito séria e que o STF já vem comprando, né? Porque comprou aquela briga com o X, né? Então já começou a apertar os parafusos e eles estão lá de olho nisso, eles não querem saber que isso aconteça no Brasil, eles querem fazer um exemplo do Brasil e mostrar que isso não pode acontecer em lugar nenhum, porque a Europa também anda tentando regulamentar esses caras, né? Então o Brasil é um alvo seríssimo das big techs dos Estados Unidos e esse filho do Bolsonaro vai justamente trabalhar e se associar com essa gente. Então, é muito preocupante. Isso é um risco, ponto, e um risco não só para agora, como para a eleição de 2026. Também. Porque o que essas big techs fazem é o golpe moderno, é o grande golpe, na verdade. O grande golpe digital. Os caras vêm nessa guerra do algoritmo, e se vem bem planejado, eles tomam conta de uma eleição no Brasil. Isso sim é preocupante, Elu. Ótimo ponto. E olha, já teve o primeiro desdobramento prático no Congresso dessa fuga do Eduardo Bolsonaro. Hoje tomou posse na presidência da Comissão de Relações Exteriores da Câmara o deputado bolsonarista Felipe Barros, do PL do Paraná, que é próximo, né, do clã Bolsonaro, como já contou a Elô. Inicialmente, o PL havia indicado Eduardo Bolsonaro para esse posto. E aí, no seu discurso, Felipe Barros falou em exílio e que o fato de Eduardo Bolsonaro ter saído do país é heróico. Vamos ver esse trecho. Ontem foi um dia histórico no Parlamento Brasileiro. O deputado e meu amigo Eduardo Bolsonaro, brasileiro, que mais recebeu votos para essa casa na história, se exila para fugir de uma iminente perseguição às suas liberdades e da sua família. É mais um capítulo triste da recente história no Brasil, onde a democracia é uma palavra quase sem sentido, onde um grupo político, nós, a direita, foi escolhido para ser eliminado da vida pública. Por esse contexto, o ato do Eduardo é heróico. Agora, Elô, só um detalhe aqui, porque o Felipe Barros, além de próximo do clã Bolsonaro, é investigado pelo Supremo Tribunal Federal por ter vazado dados sigilosos sobre uma apuração das urnas eletrônicas. É com você aí, porque exatamente. foi heróico. Ele estava trabalhando numa PEC, muito heróico. Ele estava trabalhando numa PEC sobre voto impresso e aí pediu esse inquérito. E depois ele repassou esse inquérito para o Bolsonaro, que usou na campanha dele contra as urnas eletrônicas. Então ele foi alvo de busca e apreensão em 2020, né, porque ele uma operação da PF por causa de difamação nas redes sociais. Ele é um cara que desde 2020 já faz discurso contra o STF. Então, assim, ele só não é irmão gêmeo do Eduardo Bolsonaro porque não nasceu do mesmo pai, da mesma mãe, mas é o mesmo DNA golpista, extremista, anti-STF, né, que é a linha de atuação dessa extrema-direita no mundo todo, que é desfazer o Estado democrático de direito, começando pelas leis e começando pela Suprema Corte, né? Primeira coisa que eles fazem. O Trump lá já está começando com esse discurso também, querendo desmerecer a Suprema Corte, querendo dizer que ele tem direito de deminir ministro da Suprema Corte e essas loucuras todas. Então, ele vai trabalhar de mãos dadas com o Eduardo Bolsonaro, não tenhamos a menor dúvida. Não teremos Eduardo Bolsonaro na presidência da Comissão de Relações Exteriores,
mas teremos o seu aliado, o seu soldado, o seu parça, né, que vai fazer todas as ações em conjunto com ele. Então, é uma comissão que é para a gente ficar de olho, porque pode provocar, trazer muitos problemas para o Brasil. E, de fato, né, Chico, temos aí uma ponte formada, sendo que uma delas está ali na fonte. Sim. Na fonte, e a outra articulando aqui no Brasil. Sim, não, o cara assume essa comissão, né, de Relações Exteriores, tem rolo na justiça contra ele desde 2020, nada aconteceu, ele passeando por aí e falando mal da democracia. Eleito pelas urnas eletrônicas, assume na maior tranquilidade ali no ar-condicionado do Congresso, ninguém o perturba, e ele falando contra a democracia e falando que o Brasil vive ditadura. É essa gente que faz esse tipo de acusação. O Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, o foragido, é eleito com 1 milhão de votos dos paulistas, pergunta quantos projetos ele fez para ajudar o povo de São Paulo. 0, claro. A única coisa que ele tem é homenagem a personalidades e tal, a mesma linha do pai. Personalidade. Não fez um dia, talvez não tenha passado um dia, jantado algum dia, ouvindo alguma festa em São Paulo. Nada, ele não fez nada pelo eleitor dele de São Paulo. O que ele faz agora? Abandona o cargo, vai embora para essa luta em defesa do pai, porque essa luta não é em defesa do povo brasileiro, pelo contrário, é a favor das tarifas do Trump. É a favor das tarifas do Trump, que já estão pegando empresários do Brasil. Então, é esse tipo de gente que fala contra a democracia. Exatamente, Chico, mas é perigosíssima a presença deste senhor Felipe Barros à frente da Comissão de Relações Exteriores. Vai ser o braço do Eduardo Bolsonaro dentro do Congresso para tumultuar e tentar trazer problemas de fora para dentro, que é o planinho de atuação deles. E o presidente da Câmara, o Hugo Motta, falou hoje em exílio político, mas ele não citou o Eduardo Bolsonaro. Mas será que tem algum recado aí? Vamos ver o que ele disse para a gente pensar juntos. Nos últimos 40 anos, não vivemos mais as mazelas do período em que o Brasil não era democrático. Não tivemos jornais censurados, nem vozes caladas à força. Não tivemos perseguições políticas, nem presos ou exilados políticos. Não tivemos crimes de opinião ou usurpação de garantias constitucionais. Não mais, nunca mais. E aí, Chico? Vocês viram ali, né? Tava o Barroso e o Sarney, né? Era uma homenagem ao Sarney e é uma homenagem à redemocratização do Brasil, né? Ele acabou respondendo um pouco ao Eduardo Bolsonaro, né? Olha, faz 40 anos que a gente não tem o que vocês estão falando aqui, da tal da ditadura. Mesmo no seu tom moderado e tal, mas o presidente da Câmara acabou dando um recado. Ele que havia dito na posse, no dia da posse, que tinha ódio e nojo à ditadura, para fazer uma homenagem, repetiu o Ulisses Guimarães, depois andou pisando na bola, falando em anistia para essa mesma turma que ele está mandando recado agora. Então, ele fica para lá e para cá, mas hoje ele foi firme nesse discurso. Ele sempre que fala da redemocratização, ele é muito claro. E eu acho que, assim, fica um recado para quem está tentando vender uma imagem de que existe uma ditadura no Brasil. Pelo amor de Deus, a oposição extremista fazendo comício na praia de Copacabana, não existe ditadura onde caiba, né, esse tipo de manifestação. Então tem que ter muita cara de pau para falar uma coisa dessa. Então eu acho que isso... o Hugo Motta, ele entende isso com clareza. Eu acho que o que ele faz é deixar dúbia um pouco essa ideia da anistia, porque ele foi eleito com uma quantidade de votos tão absoluta, né, tão grande dentro da Câmara, que obviamente ele fez um aceno para a extrema-direita, dizendo que se esse projeto da anistia chegasse, ele daria a tramitação devida dentro da casa. Então, eu não duvido, em momento algum, que ele paute essa matéria, uma vez ela chegando na mão dele. Ele pode muito bem pautar, dar a ela o segmento regimental, passando pelas comissões, né? E ela, infelizmente,
Se a gente contar os votos, ela tem chance de ser aprovada na Câmara dos Deputados, mas até onde a gente sabe, ela será barrada e não será sequer pautada no Senado Federal, porque o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, o Otto Alencar, falou que é totalmente coisa. Ele disse para mim, não tem isso, esquece, não pauto, eu não discuto essa matéria, eu engaveto. E o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, também já disse que não vai levar adiante. Então, a gente pode ver aí uma situação em que essa matéria seja discutida e até seja pautada e votada na Câmara, mas barrada no Senado. O melhor de todos os mundos é que ela não vá adiante já de cara na Câmara dos Deputados, mas a gente não sabe se existe uma correlação de forças suficiente para impedir que isso aconteça. E olha, o professor João César de Castro Rocha, ele fez hoje no ICL Notícias, primeira edição, uma análise bem interessante dessa estratégia do Eduardo Bolsonaro de falar em asilo político nos Estados Unidos. Ele explica também por que o Xandão virou alvo da extrema-direita no Brasil e no mundo. Vamos ver. Não esqueçamos que o primeiro ataque violento contra o Alexandre de Moraes não veio de nenhum brasileiro. Veio do Elon Musk, através do X. Por quê? Eu vou propor aqui uma hipótese para a nossa reflexão. Me parece que o ministro Alexandre de Moraes estudou de maneira bastante aprofundada a principal técnica eleitoral da extrema-direita transnacional. Qual é a principal técnica eleitoral da extrema-direita? Consiste, em se apropriar de símbolos do campo progressista e alterar radicalmente o seu sentido, apropriando o símbolo e esvaziando a política do campo progressista. Por exemplo, o Eduardo Bolsonaro recorre à figura do asilo político. Nós não devemos cair na armadilha de questionar o asilo político. O asilo político é fundamental, é um estatuto internacional que implica que subjetivamente você se sente perseguido. Você então pede o asilo, mas aí você precisa apresentar provas objetivas da perseguição. Por isso o Demore falava muito bem. Quando um Estado aceita conceder asilo político, o Estado está dizendo claramente para a comunidade internacional que a impressão subjetiva de perseguição tem dados objetivos que a confirmam. Então ele pega um estatuto legítimo do asilo político, que no Brasil foi um estatuto utilizado por muitas pessoas perseguidas entre 2018 e 2022, pessoas que nós admiramos muito. Ele toma esse estatuto e inverte o seu significado, esvaziando o seu sentido. Excelente aula do professor, né, Elo? É exatamente isso. É a mesma coisa que ele está fazendo com o conceito de direitos humanos. Ele está querendo esvaziar o conceito, como eles sempre fizeram, porque sempre trataram direitos humanos como mimimi, né? Está chamando para si a proteção dos direitos humanos e esvaziando o conceito para usar de outra maneira. Mesma coisa que ele está fazendo com asilo político. Ele não é perseguido, ele não é vítima de nenhum alvo, de nenhuma investigação, de nenhuma ação da Polícia Federal, do Supremo Tribunal Federal, ele não foi indiciado pela tentativa de golpe, nada. Então, eu não sei o que ele vai apresentar, se caso ele peça asilo, para substanciar esse pedido. Agora, o pedido de asilo, a figura do asilo político em si, a gente tem que sempre defender, claro, né? Tá certo. Não pede nem licença do cargo, vai pedir asilo. Já o cara ali, tem né? cargo no Brasil, tem ganho, sabe, não tem ligações, zero processo. Aliás, Chico, você estava falando antes, eu estava tentando me lembrar para não esquecer de dizer, hoje eu ouvi também que ele tem um cargo dentro do PL, né, de articulador internacional, de uma secretaria de relações exteriores, algo assim. Então, é possível que ele ganhe algum salário por isso também. Sim. Ele vai continuar fazendo lá fora enquanto ele tiver mandato. É isso, né? Já não vai receber o salário como deputado, mas talvez do PL, né? Palestra. Mas esse salário de deputado ele vai enrolar até as últimas, você vai ver. Hoje, passado o dia, continua recebendo. Eu vou ficar de olho aqui quando ele vai abrir mão desse salário. Continua recebendo, está recebendo tudo normal. Até porque morar nos Estados Unidos não está barato, não. Heloísa Vilela, obrigada e uma ótima noite para você. Até amanhã. Para vocês também, pessoal.
Até amanhã. Obrigado, Elô. Era a pergunta que a gente estava fazendo, né? De que vai viver Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos? A gente vai entendendo aí com o passar do tempo. Rodrigo Viana, chega mais. O homem do ICL urgente. Hoje deu para tomar um café? Deu? Ô, garoto. Sim. Acompanhando aqui os comentários de vocês, a conversa com a Heloísa Vilela, de que vai viver Eduardo Bolsonaro, né? Fritar hambúrguer. Ontem ele se enrola numa resposta à Folha. No mínimo ele mostra que esse dinheiro é complicado e que a origem... Ele fala o seguinte, ele fala que tem uma reserva... Ele fala vagamente lá onde eu morei, onde morou lá nos Estados Unidos. Tem uma reserva que recebeu uma ajuda, um dinheiro do PL, deve ser desse cargo aí, e meu pai também vai me ajudar. Mandar um pix. Mandar uma parte daquele dinheiro, do rendimento daqueles 17 milhões que ele pegou dos bestas, né? Isso é uma parte... Agora, Chico, além dessa questão do que ele vai viver, né? Eu vi essa fala é muito boa, né? Do Castro Rocha e a Ilô, vocês comentavam, como que a extrema-direita se apropria de determinadas coisas, de determinados termos, de determinados conceitos, esvaziando completamente o sentido. Eu fiquei imaginando, sabe, hoje eu fiz até um exercício, se a gente fizesse ao contrário com eles. Até fiz uma postagem no Twitter sobre isso. Porque o Jair Bolsonaro foi, no antigo Twitter, né, no X, o Jair Bolsonaro foi no dia do impeachment, do golpe contra a Dilma, e louvou o torturador Brilhante Ustra. Sim. Depois o filho dele, o Bananinha, que chorou, que estava ontem chorando debaixo da mesa, vestiu a camisa do Brilhante Ustra. Que é um torturador, Roberto. Um cara que colocava criança dentro da sala de tortura para ver os pais sendo torturados. E eu fiz assim, como é que a gente podia devolver isso para o Bolsonaro, mas não da maneira como eles faziam. Então, Alexandre Brilhante de Moraes, o terror da família Bolsonaro, sem pau de arara, sem tortura, só com a lei, Xandão provoca o choro dos fujões. Jair e Dudu até mudam de voz, lembrando a música do Bezerra da Silva. Totalmente. Né? Então, o Alexandre de Moraes é o terror da família Bolsonaro. Só que é o terror que usa a lei. O Bolsonaro, de maneira canalha, o Jair, lembrou no dia de derrubar a Dilma de um torturador, do cara que torturou a Dilma, o maior covarde da história recente brasileira, o maior canalha da história recente brasileira, o torturador. E o Eduardo Bolsonaro, que está lá chorando nos Estados Unidos, pedindo direitos humanos, vestia a camisa com a cara, está aí na minha postagem que estava agora há pouco no ar, só para relembrar, mas a gente pode botar a foto. Ali no cantinho, ó, o Eduardo Bolsonaro com a fotografia, com a camisa do Brilhante Ustra, o herói dele é um torturador, dando risada. E embaixo está chorando. Mas agora estão chorando, né? E do lado o pai também chorando. Chora filho. Chora pai, chora filho. Chora de lá, chora de cá. Né? Então é isso que nós estamos assistindo. A gente tem que ficar de olho também, porque é um pouco de teatro, né? Eles estão querendo... Como eles não conseguem falar grosso mais, ele está se fazendo de vítima. Eles agora são bons nisso também. Fazem aquele teatro todo para despertar alguma piedade, alguma comoção, estou abandonado, o Bolsonaro estou sem dinheiro, aí recebe 17 milhões de Pix. Esses caras são muito espertos. É tanto que eles não trabalham desde que nasceram praticamente. Vivem desses mandatos aí com rachadinha. Os caras são muito espertos também. É a malandragem total. Você citou o Bezerra da Silva. Tem uma música do Bezerra da Silva para cada um ser humano dessa família Bolsonaro. Pode pegar num disco lá que você vai encontrar uma trilha sonora do Bezerra da Silva para cada um deles. Porque é tudo causeiro. Tudo causeiro. Você com o revólver na mão é um bicho feroz, né? Sem ele, sai rebolando e até muda de voz. Malandro é malandro e mané é mané. Temos várias. Tá tudo nessa família, cara. Tá tudo aí. Ó, vamos continuar a falar, né, dessa guerra entre o bolsonarismo e o STF. E agora vamos receber Leandro Demore para participar desse papo com a gente. Oi, Demore. Boa noite para você. Seja bem-vindo. Boa noite, Demore. Fala, Rô. Boa noite, pessoal. Lembrando do Bezerra da Silva, eu lembrei que tinha até padre no golpe, Rodrigo. O Bezerra da Silva tem até música para padre, que é Canudo de Ouro. Quem quiser ouvir, pode ouvir o Canudo de Ouro. Aí. Esse conhece. Esse conhece do Bezerra da Silva, né? Quem é que disse que o mora lá no interior do Rio Grande do Sul, mas está de olho no samba?
Ele é da terra do Teixeirinha, mas conhece muito o Bezerra da Silva. Olha aí. Ô, malandragem, dá um tempo, Deus, hein? O hino do meu time, time é escrito pelo Silvio Rodrigues. Pera lá, Ô, garoto. Demore, Eduardo Bolsonaro decidiu ficar, né, nos Estados Unidos, não só para fugir da justiça brasileira, mas também para atacar lá de longe. Nosso comentarista, o Guilherme Amado, ele apurou que Eduardo já articula com o governo Trump uma indicação de um embaixador anti-Lula para o Brasil. Ou seja, ele foi para os Estados Unidos e vai trabalhar de lá, fazer pontes aqui com a política brasileira e talvez indicar um embaixador anti-Lula. É isso mesmo? Olha, o Eduardo Bolsonaro acaba sendo muito útil para o governo do Trump nesse momento, né? O grande projeto do Trump, a gente vem explorando isso aqui no ICL já desde o ano passado. O projeto da extrema-direita, usando aí todas as instituições dos Estados Unidos, é usar o Brasil como exemplo. O Brasil é um país, porque veja só, Rô, você tem hoje uma grande guerra mundial, comercial, política, e essa guerra passa muito pelo interesse das assim chamadas Big Techs, essas empresas de tecnologia, que são, eu sempre gosto de repetir, as maiores empresas da história do capitalismo. Se a gente somar, ontem o William De Luca, aliás, fez uma conta muito interessante para a gente, o Rodrigo, o Chico e o Rô, se você somar o valor de mercado das empresas de tecnologia que estavam presentes na posse do Trump, ou seja, com os seus donos, aliás, controladores, o Mark Zuckerberg, o Jeff Bezos, o Elon Musk e outros que estavam ali, você tem, Chico, um montante de dinheiro que só não é maior no mundo do que o PIB dos Estados Unidos e da China. Então, assim, a gente não está lidando com amadores. A gente não está brincando com... A gente olha a capa, a página do Google, né, Chico? Parece uma pagininha branca com um quadradinho no meio, um retangulinho para você escrever uma busca. As pessoas não imaginam o que há por trás daquilo. A gente está lidando com gente muito poderosa, desinteressada em democracias. Essa gente não está nem aí se um país é democrático ou não. E eles precisam que não haja lei nenhuma em lugar no mundo, porque o negócio deles funciona na base da desregulamentação. É como se fossem grandes empresas de petróleo que dependem de perfurar petróleo na calçada na frente da sua casa, no seu quintal, no meio da rua, no estacionamento do supermercado. Eles não querem regra para isso. E eles precisam pegar um país que seja uma democracia e transformar esse país num exemplo principalmente para a Europa, para o Canadá, para a Austrália, para a Nova Zelândia, para a Grã-Bretanha. Estou citando aqui blocos de países e países que estão lutando essa guerra da regulação. Precisam transformar o Brasil, e o Brasil está sendo pego para ser esse exemplo de um país que, olha, é uma democracia, mas a gente faz parecer uma ditadura se a gente quiser. Porque não adianta fazer exemplo com Venezuela, com Coreia do Norte, com Cuba, né? Isso aí não convence mais ninguém. Todo mundo que já está nessa luta já está convencido que tudo bem, nesses lugares não vai ter rede social livre, eventualmente, na Turquia, na China. Agora não, a gente vai pegar um país como o Brasil, que é uma democracia, e a gente vai contar uma história que vai ser, se eles vencerem essa guerra, tão convincente que a gente vai provar que até democracia a gente pega pelo cabelo e arrasta a cara no chão. E o Eduardo Bolsonaro é parte desse plano. Ele é um cara muito útil para isso. O Trump não está interessado no Bolsonaro, né, Rodrigo? O Trump está interessado nos grandes negócios que eles estão fazendo lá, né? Ô Demore, eu mais cedo aqui no ICL Urgente, eu trouxe uma mensagem do Capelli, o Ricardo Capelli, que foi interventor lá no Distrito Federal e teve aquele papel importante na resistência ao golpe de 8 de janeiro, que a gente conhece, foi para a rua, ajudou a limpar ali a esplanada. E hoje ele postou sobre isso que você está falando, que a gente está de olho na questão, o Eduardo está lá porque está com medo de ser preso, para articular que o Jair eventualmente possa ir para a Embaixada dos Estados Unidos, e o Capelli diz não. E a gente também já tinha falado disso ontem aqui, o mais importante não é isso. Se a gente até puder colocar a mensagem do Capelli no ICL Urgente, aí tá na tela, né? Ele diz o seguinte, o Ricardo Capelli, ele é do PSB, do Partido Socialista Brasileiro, e é da equipe do Alckmin, né, Chico? Olha o que ele diz ali, o Bananinha foi para os Estados Unidos? Óbvio, todo mundo sabe, ele é frouxo. A questão importante é que ele foi para organizar a ofensiva das Big Techs contra o Brasil em 2026.
Isso é o centro, e é o que o Demore está falando. Sim. Não é delírio, diz o Capelli. Sim. É isso, é essa missão principal. O nó tá todo aí. Eu vi essa semana uma reunião, comunicado de uma reunião da Câmara Americana de Comércio aqui em São Paulo. Um pouco depois de se reunir com o Alckmin, já negociando, tentando evitar o efeito das tarifas. E eu vi uma preocupação muito grande dos caras, estamos falando de empresários americanos. Empresários americanos. Com essa confusão toda, com esse caos que o Trump pode gerar, com a possibilidade de um embaixador ruim de negócio e trumpista em Brasília. A preocupação deles e o comunicado deles é o seguinte, ó, temos quase 4 mil empresas americanas no Brasil. Mandamos, entre 2015 e 2024, 59,2 bilhões de dólares só em lucros. Lá para os Estados Unidos. Empresas dos Estados Unidos. Então, eles lucram aqui e mandam para lá. Não tinha isso na nota, porque era uma nota muito cuidadosa e técnica, que tinham acabado de encontrar com o Alckmin, mas pelo amor de Deus, não vão complicar essa coisa. Começa um conflito, você tem quase 4 mil empresas norte-americanas no Brasil. Então, e eles estavam se referindo muito também às tarifas, se começa a complicar com o Brasil e a gente começa a ter represálias, é um inferno também para a gente. Mas vai complicar. Era um grito de socorro de um grupo muito forte. Mas o caminho é complicar, porque, tudo bem, a Câmara de Comércio são empresários não trampistas. O medo deles é, inclusive, dessa turma das Big Techs. Sim. Que chegam... Que é muito mais pesada do que eles. Muito mais pesada. Né? É o centro, hoje, do capitalismo dos Estados Unidos. Tanto é que, no passado, o presidente dos Estados Unidos tinha lá ao lado dele, sei lá, o cara da IBM, da General Motors, da Ford. Hoje em dia, isso aí não vale tanto. Existe, É o Musk. É o Musk. É o Musk que está dentro do palácio, que está na Casa Branca. Então, agora, para a gente, qual é o risco para a gente, Demore? Apesar da família Bolsonaro ter um aspecto trapalhão, né, Roberto? Que eles têm também um lado bastante trapalhão. Sim. Mas a gente não pode subestimar, eles estão lá no centro do capitalismo ocidental ainda, e com muita força. E é o que o Demore falou, Google. Né? Qual é o nível de articulação que o Bolsonaro, que o Eduardo pode ter? Com o Musk a gente sabe, com o X. Agora, qual o nível de articulação que essa posição dele política, né, Demore, pode trazer junto às outras Big Techs, as outras redes sociais que influenciam diretamente o debate no Brasil. E o mundo. E o mundo, mas eu estou preocupado porque 2026 passa por esse ano de 25, né? E se eles infernizarem e trouxerem de maneira manipulada esse aspecto aqui para o Brasil, nós vamos ter um inferno nos próximos meses, né, Demore? Rodrigo, o Musk é o cara que é a pessoa que bota a cara, né? Ele é o cara que, assim, já saíram várias reportagens sobre ele, tem uma biografia sobre ele também. Um pouco chapa branca, mas ela revela umas coisas interessantes ali. Vários perfis que foram publicados sobre o Musk. O Musk é um cara que tem uma questão também psicológica, sociológica. Ele é um cara que é de fato viciado em rede social. Ele é um cara que passa o dia inteiro no Twitter. Veja, Rodrigo, se tivéssemos o dinheiro que o Musk tem, a gente poderia estar fazendo coisa boa para esse planeta, eu posso imaginar, né? Entre elas para nós mesmos, tirar umas férias, né? Não se incomodar, não ter Twitter, não ter celular, sei lá o que, né? O cara passa o dia no Twitter, comendo porcaria, é um cara que já tem... Ele é um infeliz, ele tem um uso de drogas que já foi reportado, assim, que é um uso de drogas extremo, né, em alguns momentos bastante extremo, aliás. Então ele é um junkie, o Musk é um junkie. Os outros são os caras mais espertos, né, você não vai ter ali os caras muito metidos na coisa toda, mas veja, até o fofinho do fundador da Microsoft, o Bill Gates, se reuniu com o Elon Musk. Sim. Se reuniu com o Elon Musk. Assim, porque nesse momento, você citou muito bem, uma boa lembrança, porque a gente já teve a indústria automobilística mandando no mundo, né? As grandes indústrias automobilísticas europeias, japonesas, mais tardiamente depois, coreanas, mas principalmente em um determinado momento depois, principalmente no pós-guerra ali, as norte-americanas e as europeias, né? Principalmente italianos, franceses e norte-americanos, né? Só que elas, em muitos momentos, elas competiam entre si pela venda de carro, porque cada pessoa só pode ter um carro, 2 carros no máximo. As Big Techs hoje, Rodrigo, você apontou muito bem, elas não estão nesse momento numa linha de competição extrema entre elas. E o dinheiro dessa galera, ele flui, ele não é um dinheiro que fica parado. O dinheiro dessa galera está investido em mineração. O dinheiro dessa galera está investido na grande corrida da inteligência artificial que a gente vai ter nos próximos tempos. Ou seja, eles vão precisar pensar em eficiência energética,
em substituição de energias caras por energias mais baratas, em compra de terra, em consumo de água, que é um consumo absurdo de água para você tocar a inteligência artificial. Eles estão com dinheiro... Espaço, é verdade. Boa. Outro dia explodiu um foguete do Elon Musk. Exatamente. A questão aeroespacial, veja, Rô, você toca muito bem nesse ponto, não é só com o Elon Musk, mas ele é um dos principais fornecedores. A NASA, já há mais de uma década, mais tempo do que isso, a NASA ela abriu mão de desenvolver algumas tecnologias, tanto é que aposentou os famosos os ônibus espaciais, eles foram aposentados, lembra? Não existe mais ônibus espacial. A NASA hoje é uma empresa terceirizada. O Musk hoje sobrevive muito de dinheiro, contratos com a NASA. Então, o dinheiro dessa galera não está parado ali no seu celular, no aplicativozinho que tem um passarinho desenhado. É muito dinheiro, muito poder. Então, Chico, eles espalham esse dinheiro, eles têm interesses múltiplos. A gente tem metais raros no Brasil, a gente tem minas gigantescas no Chile e na Argentina, de lítio, por exemplo, que são minas que interessam muito aos Estados Unidos para a fabricação de baterias de carros, de celulares. Então, é um capitalismo, é um tecnofeudalismo completamente poroso que está espalhado pela sociedade. Essa gente, se precisar, vem para cima do Brasil, não tem dúvida nenhuma, Rodrigo. A gente tem que estar muito preocupado e muito atento. O Eduardo Bolsonaro é um banana, é um fujão. Na régua deles, Rô, que eles se dizem os machões, o que vai fechar o STF, isso, aquilo, ele é um covarde, ele é um fujão, ele é um frouxo, isso é na régua deles. Agora, ele é uma peça útil nesse jogo, que é muito maior do que eles, né? Então a gente tem que ficar muito atento em relação a isso. E serve para desmontar também os BRICS, né? Porque vamos lembrar que o Brasil, dos grandes BRICS, né, assim, é a peça mais frágil, porque você tem China, não dá para mexer com a China diretamente, Rússia, nem pensar. Índia, também tem arma atômica e a segunda população mundial está para passar a China, né? Então, e está alinhada com o Trump, né, Rodrigo? Já é mais alinhada, é verdade. Trump, né? É verdade. Mas então, se dos BRICS, se você quiser desestabilizar os BRICS, mostrar os BRICS, esquece. É pegar o Brasil, enfraquecer o Brasil, ou capturar, que daí eles capturam um pedaço dos BRICS para eles, né? É isso. Olha, eu queria continuar a falar da violência bolsonarista, mas eu quero trazer um novo tema, porque o editor e repórter do Intercept Brasil está sendo ameaçado de morte. O nome dele é Paulo Motorim, que já participou aqui algumas vezes da programação do ICL. Ele passou a receber ameaças depois de publicar uma reportagem na semana passada em que revelou um foragido do 8 de janeiro vivendo normalmente na Argentina. O brasileiro em questão é Josiel Gomes de Macedo, condenado a 16 anos de prisão por incendiar uma viatura e comprar equipamentos militares para tentativa de golpe de Estado. Leandro Demore, queria muito te ouvir, você principalmente que já trabalhou ali no Intercept e conhece o Motorim, né, muito bem também. Mais um caso aí de violência contra o exercício da nossa profissão, né? O Motorim teve lá em Buenos Aires, né? Demore fez uma matéria, eu li a matéria minuciosa, passou alguns dias lá para achar esse bolsonarista, né? O jornalismo investigativo isso, é sobre isso que a gente está falando. Ele teve lá, né, Rodrigo, e ele até tem, para quem quiser assistir, a reportagem também está em vídeo no canal do Intercept. Ele encontra esse cara, o Motorim, aliás, faz uma apresentação muito precisa no vídeo dele, né? Ele fala, olha, o Intercept em 48 horas na Argentina conseguiu fazer o que o governo Milei diz que não consegue fazer há um ano, né? Encontrar os golpistas brasileiros que estão por lá, né? E aí ele encontra um desses caras, esse cara é um cara, tá aí o Motorim, né, na frente da Casa Rosada, falando sobre isso. Ele encontra um desses caras, esses caras eram aqueles caras que estavam se preparando para o golpe, muito ao estilo, Rodrigo, Chico, Roberta, daquele George Washington, que ia explodir o aeroporto em Brasília, o caminhão de combustíveis. Por que eu falo isso? Porque o George Washington, vamos lembrar, tá aí o Motorim, ó, nas ruas de Buenos Aires conversando com o cara. O George Washington tinha, vamos lembrar disso, quando ele foi preso, a polícia encontrou um carro dele estacionado em um estacionamento fechado em Brasília, e esse carro estava entupido de armamento. Vocês lembram disso? Para quem diz que era só as velhinhas com Bíblia na mão e não sei o quê. E o George Washington, em depoimento para a Polícia Civil do Distrito Federal, ele falou que assim que ele explodisse o caminhão,
para explodir o aeroporto de Brasília, segundo mais movimentado do Brasil, na véspera do Natal, ele, com aquele ato, ele esperava ter uma ordem que fosse do Exército, do presidente Bolsonaro, na época, que seja uma GLO, um estado de sítio, e ele pegaria aquele carro, Rodrigo, e distribuiria as armas para os acampados na frente do quartel em Brasília. Sim. Então, o papinho de Bíblia na mão, esse cara de Buenos Aires também estava comprando equipamento militar, segundo a reportagem do Motorim. E sabe o que ele estava fazendo lá, Roberto? Em Buenos Aires? Ele estava vendendo ingresso para show de tango na rua. Do golpe ao tango. Assustador, Rodrigo. Uau! Por isso Aí, ó. Olha aí, ó. Aí, olha, ó. Por isso que o título da Josiel. matéria, o título da matéria é esse, né? Do golpe ao tango, não é isso? Se eu não estou enganado aqui. Isso, Apareceu agora há pouco na sabe, tela. Você vai em Buenos Aires, Rodrigo, tem aqueles cartazes, tem duas coisas clássicas em Buenos Aires, né? Os caricaturistas que desenham você na rua, né? Sim. Ali na Rua Florida, e tem o pessoal que fica vendendo um show de tango para turista. O nosso querido golpista tá lá, foi bailar um tango do Milei lá em Buenos Aires, e agora, tirando a brincadeira, o Motorim está sendo ameaçado. Essa é a turma que fala que a liberdade é mais importante do que a nossa vida, né? Aparentemente sim, viu, Rodrigo? A liberdade de ameaçar de morte um jornalista é mais importante que a vida do jornalista. Então alguma lógica tem quando eles falam essas coisas, né? E aí a gente só quis trazer isso aqui para também deixar a nossa solidariedade ao Paulo Motorim. Eu conversei com o Paulo Motorim essa semana, Rô. A gente pediu para ele vir aqui para a gente mostrar a reportagem e ele conversar com a gente. O Motorim acha que não é um momento bom para ele se expor, para expor a imagem dele, nos pediu desculpas, ele me autorizou a falar isso, falou, olha, Leandro, obrigado por vocês estarem dando luz a isso, eu adoro o ICL, eu gostaria de ir, mas eu estou me protegendo, eu estou tentando não aparecer muito, porque eventualmente, obviamente, né, Rodrigo Chico Rô, ele não quer mais expor o rosto dele, porque ele tem medo de tomar uma ruim em algum lugar aí, né, contra o pessoal aí da liberdade de expressão, né? Exatamente. Você viu o teor das outros, né? E, Roberto, o teor das ameaças é muito assustador. Eu confesso que eu não vi os detalhes das ameaças. É muito assustador. Cortar seu pescoço é o mínimo. Uau. E vem do próprio, não, né? Ele não se identifica. Não é o próprio bolsonarista de Buenos Aires. É a gangue ali associada a essa turma, né? É a gangue. Turma. É a turminha, né? É a turma. Bando. E o deputado federal, o Rui Falcão, do PT, ele enviou um ofício cobrando providências do ministro da Justiça, o Ricardo Lewandowski. No documento, o Rui Falcão alega que as ameaças contra o jornalista Paulo Motorim foram impulsionadas nas redes sociais por Eduardo Bolsonaro e outros bolsonaristas. Vamos ver o que ele disse. Logo após a divulgação dessas informações de interesse público, tanto das autoridades do sistema de justiça criminal como da própria sociedade brasileira, vários criminosos iniciaram uma campanha de ódio e de ameaças diversas contra o jornalista Paulo Motorim nas redes sociais e em outros meios de comunicação, que foram potencializados por publicações do deputado Eduardo Bolsonaro e de grupos de comunicação ligados ao chamado bolsonarismo, ou seja, o que acontece é que o bolsonarismo acaba propagando, né? Acaba amplificando toda essa mensagem e aí o ódio está instalado nas redes sociais, né? Assim, é um toque, assim, é um apito e tudo acontece. O ódio. Então, né? a nossa solidariedade, né? Nossa solidariedade. Ao Paulo Motorim. Parabéns pelo trabalho. Eu li a matéria, eu não sabia que tinha tudo registrado em vídeo também, eu tinha lido só o texto. Estou recebendo aqui de um amigo que está nos acompanhando, falando, é sensacional o material do Motorim. É excelente. Todo mundo deve acompanhar o material escrito no Intercept, o material em vídeo, né? Enfim, tá recomendando muito e a gente presta solidariedade. Excelente jornalista e que está sendo ameaçado por esse bando. Por esse bando. É um craque, é dos nossos. É isso aí. Pois é, Motorim, receba aí o nosso abraço e novamente aqui, ó, um salve ao jornalismo investigativo. É isso. Um salve ao jornalismo investigativo porque ele é muito importante em todas as áreas. Porque é ele que vai atrás. Por exemplo, em 48 horas ele descobriu. Né? Isso é só um detalhe, temos ilustres, né, vários jornalistas aí que a gente tira o chapéu e graças a eles a gente tem acesso ao lado da história. Bom, esse Josiel, né, Roberta? Desculpa, eu te interrompi. Não? É Josiel, não é o nome do... Josiel... O nome do bolsonarista. Gomes de Macedo. Josiel Gomes de Macedo. Devia até agradecer, né, do Motorim ir lá e falar, olha, eu estou sabendo de você e tal. Porque os bolsonaristas que foram para a Argentina, acreditando na pantomima toda, a gente mostrou outro dia, 4 mulheres foram da Argentina para os Estados Unidos.
e aí de lá acabaram presas, lá, né? Nos Estados Unidos. Os Estados Unidos foram presos. Então, se ficarem sabendo que o pessoal já está de olho neles, né? Enfim, talvez seja até bom, porque daqui a pouco esse cara ia pegar um avião e ia ser preso nos Estados Unidos também, esse tal de José. Achando que vão entrar lá com o tapete vermelho porque é o Trump, né? Exatamente. Não, então, o tapete vai ser puxado, né? Muito pelo contrário. O vendedor de ingresso de tango ali. Posso ler algumas mensagens aqui que foram mandadas para o Motorim? Boa. Para as pessoas terem ideia do que as pessoas recebem quando fazem o seu trabalho? Vai Por lá, favor. Mori. Tô aqui em Brasília, o cara falando pro Motorim. Você vai descobrir como o Distrito Federal ficou pequeno para você, cão diabólico. Tu vai voltar pro Distrito Federal, diz um cara pro Motorim, ameaçando ele, porque o Motorim voltaria para Brasília, né? Que tal tentar me processar para se esconder? Será um prazer pegar você frente a frente, covarde. Agora começa a sua perseguição. Chega no Brasil, seu desgraçado. Qualquer hora tu vai implorar pela anistia. Vamos arrancar a sua cabeça. Acha que pode se esconder naquela rua da sua amante? Vagabundo nazista, filho da Pi. Você vai morrer, seu desgraçado. Vamos atrás de ti e arrancar a sua cabeça. Esse é o pessoal da liberdade, de Deus, da família, da igreja, né? Esse é o pessoal, viu, Rodrigo? Não, é o pessoal que agora está pedindo direitos humanos. Coitado, estão chorando. Então, assim, não dá para ter um segundo de pena em relação a essa gente que atacou os prédios lá em Brasília. Se tivessem ganho no 8 de janeiro, tinham ido para cima de todo mundo, tinham, assim, agredido quem pudessem, né? Tinham explodido o aeroporto, estão ameaçando o jornalista. E aí vem o Eduardo Bolsonaro, faz parte desse caldo todo aí, chorando, covarde, ficando lá nos Estados Unidos, enquanto a turma dele agride o jornalista que está trabalhando aqui no Brasil e na Argentina. É uma gente, assim, perigosa, ainda bem que foram derrotados em 2022. Olha, outra pessoa está recebendo ameaças, tá? É o professor Reginaldo Nasser, da PUC. Nasser foi alvo de mensagens de sionistas nos banheiros da universidade que fica aqui em São Paulo, na Zona Oeste. Detalhe que ele é o único professor de origem árabe no Departamento de Relações Internacionais da PUC. Olha, é um cerco, assim, são notícias que a gente dá aqui, assim, e que são revoltantes, honestamente falando, assim, porque a gente não vê um limite dessa gente, assim. Eu não consigo, dentro de um ambiente universitário também. Não é a primeira, exatamente, eu ia falar isso, não estamos falando do ambiente de universidade. Exatamente, sabe? Não é na milícia não lá escondido nas redes sociais, não. Não é no grupo lá de milicianos da Baixada Fluminense, para citar uma área de concentração de milicianos. Não, é na PUC de São Paulo. Não é a primeira ameaça, hein, Demore, que o professor Reginaldo Nasser sofre por se posicionar contra o massacre cometido pelo Estado de Israel contra os palestinos, né? Ele é um professor, enfim, é de origem árabe, mas um homem cuidadoso, sério, que faz análise, escreve livros, né? Tem posições, claro, políticas, como todo mundo tem, e não é a primeira ameaça que ele sofre dentro da PUC. A gente espera que tenha a solidariedade dos colegas e que se descubra quem é que está fazendo esse tipo de ameaça. O Reginaldo Nasser já esteve várias vezes com a gente aqui fazendo comentários sobre o Oriente Médio, sobre política internacional de uma maneira geral. Agora, Demore, dentro de um ambiente acadêmico, né, vai exatamente contra tudo o que a gente possa imaginar, assim, realmente é impressionante. A mensagem a gente até colocou ela no ar aí, né, para as pessoas que estão só nos ouvindo aí, nos parceiros aí, se o pessoal puder colocar de novo para a gente ler aqui, né, hora de limpar as relações internacionais, que é o departamento onde o professor doutor dá aula, né, tá escrito aparentemente num banheiro, numa parede, né, PUC não é para árabe, a PUC é nossa, a reitoria é nossa e duas estrelas de Davi desenhadas, né, para além de tudo é lamentável, a gente não consegue sair desse buraco, dessa escuridão, né, a gente tenta muitas vezes aqui, todos os colegas que acompanham a produção dos programas aqui no ICL, para a nossa comunidade que não sabe disso, muitas vezes é muito difícil até trazer pessoas para falar sobre certos temas. Veja, eu acabei de falar de um colega nosso, o Paulo Motorim, que é um jornalista experiente, falando, não, gente, prefiro não ir, vou dar um tempo, prefiro não aparecer. Muitas vezes a gente tem dificuldade em conseguir pessoas aqui para falar de temas mais delicados, né? Esse tema do genocídio
na Palestina, na Cisjordânia toda, não só na faixa de Gaza, é um dos temas. As pessoas que se colocam nisso, eu acho curioso, viu, Rô? Porque muitas vezes as pessoas falam assim, vocês ficam falando essas coisas, né? Nesse caso, o tema da Palestina, por exemplo, né? É só lacração, viu, Rô? Ou, vocês ficam falando isso porque vocês querem aparecer, ou, tá falando nesse tema para surfar a onda do hype do momento. Gente, vamos ser bem claro aqui, quando a gente fala sobre esse tipo de coisa, ganha-se muito pouco se expor em relação a isso, hein, Rodrigo? Olha, a nossa vida estaria muito mais... A vida do Paulo Motorim seria muito mais tranquila se ele tivesse acompanhado um Boca River em Buenos Aires, meus amigos. É um custo muito alto, né, Demore? É um custo realmente muito alto. É uma escolha, Rô, é uma escolha ética, moral, é uma escolha de, muitas vezes, de compaixão, de você achar, veja, eu não tenho descendência árabe, não tenho descendência palestina, assim, não é nenhuma coisa que toca a minha família, né? Eu fui conhecer famílias palestinas mais intimamente depois desse último ataque sórdido que teve contra Gaza, depois do genocídio, que muitas pessoas vieram falar comigo, vieram agradecer o trabalho que o ICL faz. Agora, a gente, se fosse analisar pelos lucros e ganhos da sociedade capitalista, Roberta, a gente estaria falando de qualquer outra coisa, pelo amor de Deus. Sim. Então, quando pessoas corajosas, como a Clemecha, que é nossa entrevistada aqui com frequência também, o Walid, que é outro cara super corajoso, nosso entrevistado com frequência aqui também, o Reginaldo Nasser, essas pessoas não precisariam estar botando a cara delas, poderiam estar vivendo a vida delas e fazendo a militância delas em silêncio, e cada um fazendo o que pode, cada um fazendo o que consegue, porque ninguém tem a obrigação de ser herói do mundo, não, gente. Ninguém tem a obrigação de querer mudar as coisas e colocar a própria vida em risco. Então, deixar claro aqui que essas pessoas são, sim, os heróis do cotidiano, essas pessoas são os heróis do cotidiano, sim, se arriscam, são pessoas importantes, e o ICL presta um agradecimento aqui ao Nasser, ao Walid, à Clemecha e a todas as pessoas que estão aqui sempre tocando nesses temas caros e educando e ensinando a nossa audiência também para que a gente possa aprender com eles. Aproveitando que você falou em heróis, é hora de descobrir a diferença entre o comum e o extraordinário no programa de formação esportiva PEX, que é Psicologia do Esporte e Ciência da Superação. É que nós reunimos os maiores esportistas e lendas para ensinar como você pode encontrar a sua melhor performance e superar os seus limites. E aí, nesse programa inédito no Brasil, você vai ter aulas com grandes atletas como Joana Maranhão, que eu sou fã, até porque pratico natação, é o esporte do momento. Vou competir com o Edu Moreira. Joana Maranhão, pernambucana fantástica. Ô Chico. Joana é uma ex-nadadora brasileira e que marcou a história da natação no país. Ela é especialista, era especialista em provas de medley e competiu em 4 Olimpíadas e quebrou vários recordes nacionais. Mas, além dos feitos na piscina, a Joana se destacou por sua postura firme e pelo seu ativismo. Ela denunciou um caso de abuso sexual triste que sofreu na infância pelo seu treinador, o que resultou na criação de uma lei, a Lei Joana Maranhão, que ampliou o prazo de prescrição para crimes sexuais contra crianças e também adolescentes. Então, vem aprender com lendas do esporte como Joana Maranhão. E descubra também, sobre as PECs na aula inaugural, que vai acontecer no dia 30 de março, às 8 da noite, que tem, além de Joana Maranhão, tem Mark Ellen, Marco Schultz e Edu Moreira nesse timaço. Mas você precisa garantir a sua vaga. Corre lá em icln2.com.br. Olha, gente, é tanta estrela junta na mesma tela que eu não sei se vai segurar, viu? Juro, Meu Deus só do céu. tem fera em variados esportes, na verdade, mas como é interessante, porque é o que a gente traz à nossa vida, essa perseguição ao esporte e esse ativismo que o esporte provoca, além da sua atividade fim, ele é maravilhoso e a gente tem aqui expoentes de várias modalidades. Ô Demore, a gente não pode dar tanto spoiler, mas nesse caso aqui a aula é sobre esporte, mas é sobre superação, enfrentar limite, porque superatletas lidam com limites que às vezes eles mesmos se impõem ou que vêm do esporte. Então, esta conversa é sobre o esporte, sobre o trabalho mental também, Chico, que é feito por atletas nesse nível. E interessa para todo mundo. Se você corre, faz um esporte, se você... Não precisa ser um superatleta, mas se você está ali, estou pensando em correr 5 quilômetros, nunca correu.
Como é que é o preparo mental, além do preparo físico, para você chegar lá? Então, tudo isso vai estar nessa aula, certo, Demori? O esporte, o Rodrigo, ele é um grande preparador para o dia a dia, né? Muitas pessoas perguntam para a gente, como que você aguenta, como é que você toca o seu dia a dia? Eu falo tranquilamente, assim, eu toco meu dia a dia com a cabeça muito de esportista. Eu já pratiquei judô, já pratiquei escalada, rapel de cachoeira, jogo futebol, faço musculação, natação, faço paraquedismo. Aliás, esse final de semana eu vou estar no sábado saltando no Rio Grande do Sul. E assim, isso ajuda muito você, porque o esporte, né, Rodrigo, ele é um constante aprendizado e um constante calcular de riscos e benefícios que você está ali fazendo, né, em qualquer esporte que você faça. Então, essa super aula que a gente vai dar agora, que é para um programa que o ICL está criando, não é uma coisa só para você virar esportista, não, para você que é esportista ficar melhor no que você faz. É para você conseguir organizar a sua vida mesmo, seu dia a dia, as suas relações de trabalho, as suas relações amorosas, as suas relações de amizade, você conseguir ter aquela velha história, né? Mente sã, corpo são, você levar isso até as últimas consequências. Então, olha, é sensacional. Aliás, quero mandar um abraço para a Joana Maranhão, que é uma pessoa espetacular. A Joana, ela é outra pessoa que arriscou muito da carreira dela em fazer a denúncia que ela fez. Hoje ela vive na Alemanha. Encontrei a Joana numa conexão no ano passado, se eu não me engano, em Frankfurt. A gente estava indo para lugares diferentes. Eu estava voltando para o Brasil, ela estava indo para o Chile para fazer uma palestra, porque ela está lançando em vários países do mundo capítulos dessa organização que ela representa no mundo todo agora, que é uma organização para conscientizar atletas, sobretudo atletas mais jovens, para que elas entendam o que é abuso, para que elas consigam denunciar abuso, para que elas fiquem de olho nisso e consigam ter uma vida plena dentro do esporte sem serem abusadas pelas pessoas que estão em volta delas, seja treinadores, seja preparadores, seja médicos, seja pessoas de clube, seja profissionais de marketing. Então a Joana Maranhão está fazendo um trabalho no mundo inteiro, baseado na Alemanha hoje, em relação a esses casos de abuso também. Então esse programa que a gente está lançando agora vai ser um programa só com gente, Roberta, de nível AAA. Exatamente. Maravilha. E é interessante, né? Porque a vida do atleta é feita de mais derrotas do que vitórias, né? Então essa superação que é aplicada no esporte, a gente pode trazer para a nossa vida. Acho que essa força mental ela é importante, principalmente nesses momentos que a gente está vivendo aqui. Deixa eu trazer a próxima pauta para a gente conversar, porque tudo indica que a proposta de Lula de taxar os super ricos vai enfrentar resistência no Congresso. Isso está acontecendo porque, para compensar a isenção de quem ganha até R$5 mil, né, por mês no imposto de renda, Lula mirou os super ricos e indicou a criação de uma taxa mínima para aqueles que ganham a partir de R$600 mil anuais. E aí, na Câmara, Hugo Mota já sinalizou que, em vez do imposto aos super ricos, planeja compensar a isenção com cortes de incentivos tributários. O projeto já está em circulação no Congresso, mas dificilmente não deve ser alterado. Teremos um embate interessante sobre essa taxação. Menos sobre liberar o imposto para quem ganha até 5 mil e mais sobre de onde vai sair esse dinheiro, hein? Exatamente. O Demori já volta, mas é um nó e não é surpresa, né? A isenção até R$5 mil. É claro que o Congresso não vai ficar contra, boa parte. Talvez a bancada do PL possa até ficar contra. Mas o Centrão, né, Chico? Tá bom, a gente isenta para, né, quem ganha até R$5 mil. E daí, como é que você faz para não estourar as contas? Você vai taxar os super ricos. Ok? Ok, não. Porque nada. Aí é que o bicho pega. Aí é que o bicho já pegou. O Hugo Mota já avisou que recebeu uns recados da turma que manda no Brasil. São, assim, poucas pessoas, né? Você vai isentar milhões de brasileiros. E para compensar isso, você teria que taxar uma quantidade pequena. Taxar uma cidade... brasileiros de 140 mil. 141 mil. É uma cidade do interior. Uma cidade, que são os super ricos. É um grupo mínimo de pessoas em relação aos beneficiados que você vai pegar de cara 10 milhões e naquela taxa que vai até os 7, você chega a quase 15 milhões. Então, assim, seria uma medida fantástica, marca de governo, uma medida para entrar na história, uma justiça tributária, mas vai enfrentar todos esses caras lá.
Então, já começou, hein, Demori? Começou a sinalização de que isentar os mais pobres, tudo bem. Mas sem mexer, não vamos essa coisa desagradável de rico pagar imposto, não vamos colocar isso na mesa. Não, isso aí é desagradável. Não, né? É que o grande medo deles, viu, Rodrigo, começa nisso, né? Veja, essa tributação que vai ter, para quem ganha muito, eu estava dando uma olhada ontem nas regras, né? Vai começar a partir de pessoas que ganham até 600 mil por ano, essas não terão nenhum tipo de nova tributação, tá? É mais ou menos esse o cálculo que se faz. Quem ganha acima disso, começa uma tributação pequena e progressiva, que vai até 10%. Mas assim, Chico, para ser tributado com esses 10% novos, teremos que todos ter o salário de Chico Sá, que não é o caso, né? Então assim... Na vida passada, quando eu trabalhava em outro lugar. Em outros lugares, né, Chico? Agora ele cometeu uma cachorrada com você, Chico. Como jornalista? Sério mesmo? Não. Mantém o personagem, Chico Sá, mantém o personagem. Vamos manter. Então, assim, é muito salário. Agora, o nó não é esse, viu, Rodrigo? O pessoal da direita aí tá com medo. Eu andei conversando com uma pessoa ontem que é empresário, já foi deputado, hoje já não tá mais na política. Eu falei, pô, mas vocês não querem dividir nada, né? Aí a pessoa deu risada, né? Falou, Demori, esse negócio do salário aí, isso aí até não pega ninguém, porque hoje vocês acabaram de falar, 150 mil pessoas. Isso aí não vai pegar ninguém, vai pegar meia dúzia de pessoas. O Congresso não vai se debater por essas pessoas. A questão é o seguinte, o que é que vem depois? Se eventualmente passa isso, Rodrigo, o grande medo dessa turma aí é a tributação de lucros e dividendos. É nisso que eles não querem falar. Então hoje quem tem uma empresa pequena sabe, né? Se você tem uma empresa, você sabe que chega lá no final do ano, você distribui lucros e dividendos para sua empresa, e esses lucros e dividendos no Brasil, aliás, um dos poucos países do mundo, se não me engano são 6 ou 7 países no mundo, que esse dinheiro é isento de imposto de renda, zerado, né? O que acontece no Brasil? Nós, que agora sem a brincadeira, né? A gente não vai ser pego por uma medida de taxação de lucros e dividendos. Há um projeto do governo para taxar lucros e dividendos de pessoas que distribuem milhões e milhões e milhões de lucros e dividendos. Porque aí tem duas coisas que se faz, né, Rodrigo? Muito rapidamente para as pessoas que não estão acompanhando o caso. Primeiro, quando você é muito rico, você não tem carteira assinada, você não tem salário. Você coloca tudo em lucro e dividendo. Ele chega lá no final do ano, a sua empresa distribui, por exemplo, a sua empresa tem uma cadeia de supermercado, né? Um grande atacadista desses do Brasil, aí, Pão de Açúcar, Grupo Zafari, sei lá o quê. O Grupo Zafari fatura por ano 6 bilhões de reais, 6, 7 bilhões de reais. A família Zafari está quase toda lá dentro trabalhando. Um é diretor de marketing, um é diretor de administração, outro é não sei aonde, outro mora não sei aonde, outro faz importação e exportação, outro cuida das fazendas, outro isso, outro aquilo. Como que essa galera se remunera, Essa galera não tem carteira assinada, gente. Essa galera chega no final do ano, faz uma redivisão de ações, paga bônus para os controladores e distribui lucros e dividendos. A distribuição de lucros e dividendos para essa gente é um negócio estratosférico, isso é livre de imposto de renda, é por isso que se fala que rico não paga imposto no Brasil. Esse é um dos caminhos. O outro caminho é o tal dos fundos exclusivos. Isso aí o governo no ano passado já resolveu um pouco, né? Não foi grande coisa, digamos assim, mas um pouco lá taxou. Você pega uma família, um grupo de amigos, os caras criam um fundo, colocam todos os seus investimentos ali, um fundo fechado, e isso também tem um custo de imposto, de taxa de administração muito baixo. Então, o Brasil é um paraíso dos super ricos. Agora, o pessoal não está preocupado com isso aí, não, com esse negócio de agora. Eles vão tentar barrar para dizer o seguinte, não, a gente não vai nem isso aí a gente vai discutir. Nem vem com lucro de dividendos que a gente vai vender caro, até essa aqui que não pega ninguém, viu? É para sinalizar, não? É para máquina, não é isso? É para sinalizar, para não avançar depois. Vamos tirar de outro lugar. Daí não. Corta do Bolsa Família, gente. Essa gente do Nordeste está muito folgada. Esse é o pensamento da elite brasileira. Que tal mexer nas emendas parlamentares, hein? Temos uma grana aí, né? Olha, o presidente Lula... Na desoneração das folhas, né? Também ninguém quer mexer. Bem. Pois é. Isso. O presidente Lula, Demori, falou hoje, fazendo uma crítica à taxa de juros e também aos super ricos. A declaração foi feita durante a inauguração de uma barragem no Rio Grande do Norte. Vamos ver.
Eu tenho dito que se a gente pegasse 200 mil reais e a gente desse para uma pessoa só que está aqui, o que essa pessoa ia fazer com o dinheiro? Ela ia correr para o banco, ia depositar esse dinheiro, ia ganhar dinheiro com juro e o restante ficava chupando o dedo. Mas se a gente pegasse 200 mil reais e desse R$1.000 para cada um, as pessoas iam correr para o supermercado, iam correr para uma padaria, o dinheiro ia circular, ia gerar mais emprego, ia gerar mais salário e todo mundo ganha. É por isso que muitas vezes a gente percebe que pessoas mais granfinas não gostam da gente. É isso, né? Pessoas mais granfinas não gostam da gente. Não gostam da gente. É, mas as pessoas aí desse lugar que ele inaugurou essa barragem, que era esperada há 70 anos, em Oiticica, na região do Sertão do Seridó, do Rio Grande do Norte, lá gostam. Lá gostam, né? Achei um bocado, né? Não, eu estava lembrando, nós falamos aqui de como os super ricos não pagam imposto no Brasil e ainda ficam bravos e acham que o povo é vagabundo, que não pode pagar Bolsa Família, etc. Morreu hoje o ex-governador de São Paulo, Cláudio Lembo, que era uma figura até um conservador, um homem de direita, morreu aos 90 anos. Um decente conservador brasileiro. Um decente conservador. Raro. Não se digo único, mas é muito difícil encontrar. Ele único, era, né, Chico? E ele tinha uma frase, né, Demore, que ficou marcada, foi em 2006, quando ele era governador. Ele assumiu durante um curto período, né? Ele morreu hoje, aos 90 anos. Ele disse o seguinte: nós temos uma burguesia muito má, uma minoria branca muito perversa. A bolsa da burguesia vai ter que ser aberta para poder sustentar a miséria social brasileira, né? Para pagar mais educação, mais solidariedade, mais diálogo. Então ele usou essa expressão, a minoria branca perversa, porque ele era pressionado sempre como governador pela elite paulista. Tem que matar, tem que esfolar, tem que botar dinheiro para o rico. E esquece, pobre você esquece. Então, ele contava isso para o jornalista. Era muito bom de conversa, né, Chico? Chegou a conversar com ele algumas vezes. Então, assim, é um conservador. Quando a gente vive agora nos tempos do bolsonarismo, dá saudade dessa época em que os conservadores eram esses aí. Ah, né? Mas esse tipo não tem mais não. Não tem mais não, acabou. Acho que ele era o último. Acho que foi acabou. O último. É isso. O professor Castro Rocha, hoje pela manhã, falou, aliás, né, que a ascensão da extrema-direita no Brasil, ela acabou com esse campo democrático, civilizado, chama-se como quiser, da direita, né? Esse campo ele foi minguando. A gente tinha alguns exemplos aí. Bom, um deles está no governo hoje, Geraldo Alckmin. É verdade. Aliás, o Lembo era vice dele. O Lembo era vice-governador do Alckmin. Isso. E sabe, Rodrigo, que você estava falando agora, eu estava lembrando de uma conversa que eu tive com o Pedro Rossi, que é economista, que é nosso amigo aqui do ICL também, já veio várias vezes aqui, né? O Pedro, ele tem uma tese muito interessante, ele acabou de lançar um livro muito, muito curtinho também, eu não lembro exatamente o nome do livro do Pedro Rossi, se o pessoal puder recuperar aí, é uma capa verdezinha. Ele falou que a grande disputa hoje no Brasil, quando a gente fala na disputa de modelos econômicos, né? Então você tem aí a grande imprensa e a Faria Lima muito alinhadas em falar sempre aquele mesmo léxico econômico, né? O rombo nas contas, o déficit fiscal, né? O Brasil à beira da falência, essas palavras que são propositalmente usadas para causar terror e pânico, né? E mostrar que os mercados estão muito preocupados que o Brasil vai cair num fosso e nunca mais vai conseguir sair de lá. O Pedro ele fala o seguinte: a nossa grande luta hoje, que a gente tem que ficar muito atento para os próximos tempos, e ela não começou agora, mas ela se acelerou com o impeachment da presidenta Dilma, principalmente no governo Temer. O governo Paulo Guedes foi uma continuidade disso, e a reeleição seria uma continuidade disso, e uma eventual eleição do Tarcísio, do Zema, ou do Ratinho Júnior, ou de qualquer um desses pretendentes aí, vai ser uma continuidade disso. É a destruição total da Carta de Intenções da Constituição de 88. A nossa Constituição é ela que demanda, Rodrigo, a maneira como a gente gasta o nosso dinheiro. O Pedro fala isso, ele fala, olha, a Constituição é um momento que o Brasil parou ali para debater como que a gente ia querer gastar o dinheiro que o Brasil ia arrecadar. Então a gente tinha um país na mão, em frangalhos depois da ditadura militar, um país super endividado, porque foi endividado pelos militares na época, né, endividado em dólar, a gente ainda passou por poucas e boas, né, governo Sarney, governo Collor, aí, ó, Brasil em disputa, uma nova história da economia brasileira, esse aí. Muito bom, o livro é muito fininho, até para pessoas que não conhecem muito economia, assim, é fácil de entender. E em disputa por quê, Rodrigo? Porque essa é a disputa, segundo o Pedro.
É a disputa entre pessoas que querem manter o legado e as intenções da Constituição de 88 e pessoas que querem destruí-lo. A Constituição de 88 é o nosso manual de como gastar dinheiro. O que ela diz lá? É obrigação gastar dinheiro com a educação. É obrigação gastar dinheiro com o SUS. É obrigação universalizar o acesso à água. É obrigação... Então, ela manda os políticos, ela não dá espaço para o político escolher, por exemplo, que o Brasil seja um país ultraliberal. Você precisa destruir a Constituição. E o Pedro fala que o grande marco desse recomeço de destruição é a reforma trabalhista do Temer. Justamente aquela reforma que destruiu boa parte das intenções dessa nossa Carta Magna. Muito interessante esse debate, viu, Rodrigo? Enquanto você estava falando aí do Lembo, eu fiquei lembrando, né, da elite perversa, da elite má. Então me levou essa memória do livro do Pedro Rossi. E olha, meninos, agora há pouco o Copom do Banco Central anunciou um aumento da taxa Selic de 1 ponto percentual. Foi de 13,25 para 14,25. E aí os maiores veículos de jornal do país já estão comparando esse novo ajuste fiscal com o auge da crise do governo Lula. Vamos lembrar que essa taxa já tinha sido anunciada, né? E esse é o 5º aumento consecutivo do Copom. E já tem esse barulho aí na grande imprensa. Já era esperado, vamos dizer assim, né? Esse aumento de 1 ponto percentual já era esperado. Enfim, eu não diria crise fiscal, né? Mas é uma crise dos juros, né? Uma crise, talvez, da política monetária. Não é crise, porque está remunerando muito bem. É crise para nós, né? Porque isso aí massacra quem precisa de crediário, quem precisa investir, até o empresário que vive de produção. Porque ele olha assim e fala, pô, eu vou pegar dinheiro para abrir um pedaço novo da minha fábrica? Para quê? Se eu posso pegar esse dinheiro e deixar aplicado com esses juros aí, né? Então E você citou um setor importantíssimo que cresceu bastante. A indústria. Que é muito significativo dentro desse crescimento do PIB agora. Sim. E sofre com esse tipo de história. Quem tem segurado a onda é o BNDES, que tem segurado a onda desse parque industrial que tenta se renovar, né? Exatamente. Então, é a notícia já esperada, como a Roberta disse, tem razão, mas não deixa de ser lamentável, né? Mais 1 ponto percentual e a gente vai ter um 2025, poderia ser de mais crescimento, né? E vai ser segurado um pouco por essa política de juros que se aprofunda no Brasil. Demore, falando na elite perversa, né? 140 mil pessoas seriam pegas por esse superimposto dos super ricos. Aliás, não é superimposto, é um imposto até pequeno, mas o imposto para os super ricos são os mesmos que vão ser beneficiados também por esses juros maiores, né? Ganham dinheiro com aplicação nos papéis do governo. Né? Vai tudo para o CDB desse povo aí agora. Para quem tem, né? Vende. Quem não tem, não consegue. Né? Tesouro direto. Errou. Título do Tesouro não tem imposto, né? É livre de imposto também. Então, no exemplo que o Lula deu aí, dos 200 mil reais, se você colocar 200 mil reais hoje em título do Tesouro a 14,25, no final do ano você vai ter 30 pau na sua conta sem ter feito nada. Então, para que você vai aplicar isso em outro lugar? Vai investir a risco num negócio para gerar emprego, para ter que trabalhar? Não vai fazer isso. E 200 mil reais é dinheiro baixo, né, gente? Vamos combinar, né? 200 mil reais é dinheiro de nada dessa elite perversa, né? É isso. É isso. Quem tem fica feliz, porque está rendendo sem fazer nada, mas quem não tem e precisa, não consegue, né, acessar, simplesmente assim. Leandro Demore, obrigada, viu? E uma ótima noite para você. Beijo. Valeu, Demore. Obrigado, gente. Valeu, beijos. Valeu, querido. Vamos nos despedir, mas na sequência deixo anunciar que tem provocação histórica com Lindener Pareto e o tema de hoje é Joseph Mengele, nazista e genocida no Brasil. A conversa de hoje vai ser com a Bettina Anton, tá? Então não perca, provocação coladinho agora no N2. O personagem super riquíssimo. Eu já andei lá pelo sul atrás das histórias. Eu também andei atrás da alçada do Mengele aqui como repórter no Brasil. A história de que ele morreu em Bertioga, tem muitas histórias, né? A história de que ele andou pela fronteira Brasil-Argentina, Paraguai. Sem spoiler. Mas a Bettina vai contar mais detalhes aí. Porque é um nazista passeando pelo interior de São Paulo, vivendo na boa ali como um homem simples. Então é uma história maravilhosa. No sentido da história. Terrível no sentido do personagem, né? É isso. É agora, coladinho no N2. Um beijo pra você, obrigado pela sua companhia, obrigada, meninos. Valeu, Roberto. Valeu, Robson. Tchau, tchau. Até amanhã.
Quem nunca teve vontade de jogar tudo pro alto e desistir? Eu, sinceramente, umas 3 vezes por semana tenho. É brabo, né? E cada um enfrenta desafio, dificuldade numa área diferente da vida. Eu acho que uma maneira da gente superar isso é através do esporte, através dos ensinamentos que os esportes trazem para a nossa vida. A gente resolveu fazer um grupo que vai aprender com os maiores profissionais do esporte do mundo e, além disso, vai estar junto ali, tendo programas de treinamento, tendo aulas, tendo um acompanhamento para poderem caminhar nessa direção da superação pessoal. Esse programa começa no dia 30 de março, às 8 horas da noite, com uma aula inaugural aberta com Mark Allen, o maior triatleta de todos os tempos. Ninguém pode deixar de assistir essa aula incrível. Um abraço e até lá!